Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade, que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre rompimento de limites. O que são limites? Limite é como uma linha que te impede de sair de um ponto para outro, de um nível que você está para outro nível. Por exemplo, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental foram separadas e divididas pelo Muro de Berlim. O Muro de Berlim era o limite que tanto a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental tinham. A Alemanha Oriental não podia ir além do muro, e nem a Alemanha Ocidental poderia ir além do Muro de Berlim. Ou seja, a Alemanha Oriental não poderia desfrutar do que estava do outro lado, porque ela estava limitada ali. Tampouco o outro lado, a Alemanha Ocidental, não podia desfrutar do que estava do outro lado da Alemanha Oriental. Eles estavam limitados. O limite é até o ponto que você chegou na sua vida e que você não consegue avançar mais, você não consegue romper mais. Mas esses limites, eles precisam ser rompidos. Existem, é claro, limites que são para o nosso bem, que foi o próprio Deus que estabeleceu. E esses limites nós encontramos na sua palavra, são os seus mandamentos e direcionamentos para a nossa vida. Até onde a gente pode ir, até o que a gente pode fazer, são limites que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem, para que a gente não venha ser condenado por causa do pecado. Esses limites que Deus estabeleceu, eles servem para que eu e você não venha pecar contra Deus, e eles são bons. Porém, existem outros limites que não foi Deus que estabeleceu. São os limites que nos separam de um nível que nós estamos para um nível mais abençoado, que separa um nível familiar que estamos para um nível familiar muito mais abençoado por Deus. E esses limites, eles precisam ser rompidos na nossa vida. E existem muitas razões que nos levam a estar limitado, que nos levam a estar estagnado em nível e a não romper. E a primeira razão que nos faz estar limitado é uma visão pequena. É quando a gente não consegue enxergar além do que nós já estamos vivendo naquele momento ou além do que nós já vivemos. Nós achamos que não podemos viver algo ainda maior do que nós vivemos. Tem muita gente limitada assim. Ela chegou no nível de vida, família, vida espiritual e vida financeira, que ela não consegue enxergar além. Ela acha que não pode ser mais abençoada, que não pode ser mais próspera, que não pode romper. Ela não consegue olhar para si mesma e se enxergar uma pessoa mais próspera do que ela já é. Ela não consegue olhar para si mesma e se enxergar uma pessoa mais bem-sucedida familiarmente. Ela se acostumou com o nível de vida familiar, ela se acostumou com aquela vida ruim, ela se acostumou com uma família problemática e ela não consegue enxergar uma família harmoniosa, de paz, porque a sua visão é limitada, a sua visão é pequena. Lá em Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao 17, nós vamos ver Deus falando para Abraão: Abraão, levanta os olhos além das campinas, olha para o Oriente, para o Ocidente, porque a terra que você vê te darei, a ti e a tua descendência. E depois, Abraão, passa por essa terra, anda por ela, porque você vai conquistá-la, eu vou dar a você. Então Deus estava dando uma condição para Abraão: eu vou te dar aquilo que você vê, aquilo que você enxergar. Na minha vida pessoal, o que eu estou vivendo hoje é resultado, primeiramente, de Deus que realizou na minha vida, mas Deus realizou através de uma visão que estive. Nesse livro União de Propósito, eu compartilho um pouco do meu testemunho, aonde torna-se claro que aquilo que eu estou vivendo hoje é fruto de uma visão ainda na adolescência. Eu enxerguei o casamento que eu tive, eu enxerguei ainda na minha adolescência a vinda do meu primeiro filho, primogênito, a vida ministerial que eu estou exercendo hoje. Tudo isso foi uma visão. E é claro,
partir de agora eu começo a ver coisas novas, novos níveis, porque ninguém vai chegar além do que você enxergar. Ninguém vai além da sua própria visão. Você precisa olhar para a sua vida e ver além do que você está vivendo hoje. Muito além desse nível. Se você está passando por situações difíceis, comece a ter uma visão de rompimento, de crescimento, de avanço. Sonhe, enxergue, acredite, coloque diante de Deus. Senhor, minha vida será diferente, minha família, eu serei um homem assim, um sacerdote da minha casa. Minha esposa será abençoada, os meus filhos também, meus filhos vão estar na tua presença. Que visão você tem de si mesmo? Que visão você tem da sua própria família? Que visão você tem da sua própria vida espiritual? Que visão financeira você tem de você mesmo? Então, o que você está vivendo hoje, você pode estar sendo limitado por uma visão pequena. Às vezes alguém traz algum projeto, algum sonho, algum negócio e diz: olha, vamos fazer isso, você vai romper, você vai crescer, e você não acredita. Sua visão está pequena e ela está te limitando. Abra os seus olhos pela fé e comece a ver coisas maiores, acontecimentos maiores. Comece a ver, uma vida espiritual mais ativa, um novo tempo na presença de Deus. Em nome de Jesus. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16, o anjo aparece para um jovem chamado Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo e você será usado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Interessante é que Gideão ele não acredita, porque a visão que ele tinha era de que alguém como ele não poderia ser usado por Deus. Ele diz: mas como, Senhor, isso vai acontecer? Se eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Mas o anjo diz para ele: vai, porque o Senhor é contigo. E você derrotará os midianitas como se fosse apenas um homem. Então o anjo começa a fazer ele enxergar como vai acontecer isso. Ele está dizendo: Gideão, os midianitas são muitos, mas você vai lutar contra eles como se eles fossem apenas um homem. Você só precisa derrotar um para vencê-los. Ele está dando uma visão para ele. Tudo que Deus faz na palavra, as pessoas que Deus levantou, os profetas que Deus usou, primeiro Deus deu uma visão para eles: olha, eu vou fazer isso na sua vida. Deus fez eles enxergar o que Deus ia fazer através da vida deles. Assim somos eu e você. Nós precisamos enxergar o que Deus vai fazer e pode fazer na nossa vida através do que Ele já disse na sua palavra. Segunda razão que nos faz estar limitados é a falta de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Entenda uma coisa: Deus não é movido pelas nossas necessidades. Não é porque eu tenho uma necessidade, que automaticamente Deus vai agir na minha necessidade. Porque Deus é atraído por fé. O que agrada a Deus é fé. O que agrada o seu pai? O que agrada a sua mãe? Quando você obedece, quando você cumpre o que eles estão lhe direcionando. E normalmente, quando os filhos agradam os pais, os filhos são recompensados por um abraço, por um carinho, por um presente. Da mesma forma é Deus. Mas como a gente vai agradar a Deus? Nós vamos agradar a Deus com uma atitude de fé. Você precisa crer que Ele existe. Precisa, se aproximar dEle, confiar nele, colocar diante dEle. A fé, ela é necessária. Ninguém jamais vai agradar a Deus sem fé. Quando você cumpre o mandamento, quando você pratica a palavra, você está demonstrando que você tem fé em Deus, que você acredita em Deus. Então, muitas pessoas são limitadas pela falta de fé, a ausência de fé. Por isso as suas vidas, suas necessidades nunca são supridas. Todas as pessoas que foram supridas as suas necessidades na palavra foi através da fé, desde a antiga aliança quanto da nova aliança. Quando, por exemplo, aquela menina diz para o general Naamã: olha, na minha cidade tem um profeta, se você for até lá
E ele vai orar pelo Senhor e o Senhor ficará livre dessa lepra. Se Naamã não tivesse acreditado, ele não teria ido. Se Naamã não tivesse acreditado, ele não teria mergulhado 7 vezes no Jordão. Quando Jesus cura algumas pessoas ali no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Homem, grande é a tua fé. Nunca vi em Israel tamanha fé. Nós precisamos crer, acreditar em Deus, na palavra de Deus, no que Ele prometeu, para rompermos limites nas nossas vidas. Que essa palavra gere fé no seu coração, para você levantar a cabeça e acreditar novamente naquilo que você tinha deixado de acreditar. Acreditar novamente na sua família, acreditar novamente no seu negócio, nos seus projetos. Se você estava desanimado, querendo desistir, volte a acreditar, porque Deus, Ele é movido por fé e Ele vai agir na sua vida quando essa fé for gerada e liberada no seu coração. A segunda razão porque muitas pessoas estão limitadas e não rompem no nível que estão para um nível melhor é justamente a falta de atitude. Êxodo 14, versículo 15, Deus chega para Moisés e diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Ou seja, existem momentos que é para orar, é para clamar a Deus, é para chorar na presença de Deus, mas existem momentos que Deus não quer você chorando. Existem momentos que Deus quer você agindo, Deus quer que você esteja marchando, Deus quer que você se levante, que você faça alguma coisa, sabe? Até você pode estar até limitado, porque você está o tempo todo pedindo: Deus abre a porta, mas você nunca se levanta para ir até alguém, fazer um currículo, levar na empresa, sabe? Você não se levanta para ter o primeiro passo, para começar o seu projeto, porque você está esperando ter tudo para fazer. E isso não é fé e não é atitude, porque uma atitude, ela é sempre movida por uma fé viva, e uma fé viva sempre vai produzir em nós uma atitude. Então, não espere você ter tudo para iniciar os seus projetos, o seu negócio, porque isso não é uma atitude de fé. Se você tem tudo para iniciar algo, você está esperando ter tudo, você não está iniciando com fé, porque é fé acreditar que Deus vai suprir, que Deus vai fazer acontecer, e Deus vai estender aquilo que você precisa para continuar caminhando. Em nome de Jesus, tenha atitude, levanta sua cabeça, não chores mais. Se você já clamou, se você já chamou, já chorou, já clamou a Deus, agora é hora de você se levantar e ir em direção àquilo que Deus prometeu. Então o povo para diante de um limite, que era o mar vermelho, o que limitava eles. Ali naquele momento era o mar vermelho, e eles continuam clamando, e Deus diz: olha, não é hora de clamar não, Moisés, é hora de marchar, mas tem um mar na frente, Senhor, mas marche. Deus vai abrir o mar, marche que as portas vão ser abertas, marche que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Não fique parado, tudo aquilo que fica parado vai estragar, tudo aquilo que fica parado vai estagnar ainda mais. Se você colocar água e deixar ela parada, ela vai estragar, ela vai criar bactérias, insetos, vai criar sujeira. Então, tudo que é parado, o carro parado, o ser humano parado, ele adoece. Você não pode ficar parado. Então, chega de choro. É hora de levantar a cabeça e marchar. Em nome de Jesus. Deus vai abrir os caminhos necessários, mas você precisa dar os primeiros passos. E entenda uma coisa: Deus não vai fazer por você e por mim o que a gente pode fazer. Existem coisas que são sobrenaturais. É com Deus, mas as naturais é conosco, é comigo e com você. Então, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai entregar o currículo à empresa com você. É você que tem que entregar. Deus não vai falar com aquela pessoa que você precisa falar. Você tem que ir até ela e conversar com ela, propor um negócio. Existem situações que é comigo e com você. Então, o que cabe a Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, Ele vai fazer aquilo que é impossível. E nós somos pessoas naturais e o possível é com a gente. Então não espere Deus fazer por você aquilo que é para você fazer. Vá lá e faça você o que você pode fazer. Uma última situação que causa limites na vida de uma pessoa, que atrapalha ela de romper, que é o pecado. O pecado, ele limita a vida do ser humano. O
Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o pecado é um embaraço. Em Hebreus diz que o pecado é um embaraço, que nós temos que deixar todo o pecado, um embaraço que nos atrapalha. Quando a pessoa ela peca, ela se torna escrava do pecado e ela não avança. Talvez você não saiba explicar e você não entende o porquê a sua vida não avança e você está limitado. Cuidado! O pecado ele pode estar amarrando você, impedindo você de prosperar na sua vida familiar, na sua vida espiritual, principalmente, também na sua vida financeira. Rompa com o pecado, confessando a Deus, se arrependendo e deixando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Escreva aqui abaixo o que está impedindo você de romper limites. Qual desses impedimentos e situações citadas aqui que tem impedido você? Quero orar por você, para que Deus possa abrir as portas que são para Ele abrir, mas que você possa fazer também aquilo que cabe a você fazer. Em nome de Jesus, um abraço, Deus abençoe ricamente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Um abraço, Deus abençoe.